Place. Hoje eu vou estar falando sobre um grande problema que muitas vezes nós temos. Quando você vai fazer um café, você faz um café em um dia de uma certa forma, no outro dia você tenta executar da mesma maneira esse café e quando você vê, esse café não ficou tão bom. Ou às vezes ficou muito melhor do que o dia anterior, ou às vezes ficou muito pior do que o dia anterior. Mas por que será que acontece isso? Para conseguir ter uma certa regularidade e uma certa consistência no café, ou melhor, para sempre conseguir tirar um café como é feito na cafeteria, nós temos alguns padrões e algumas receitas para seguir. Essa receita que nós utilizamos, nós basicamente utilizamos uma receita padrão, segundo o BSCA ou SCA, né? O padrão da receita ideal seria 1:16, 1:18. E isso países americanos e países da Europa. Mas o que seria esse 1:16, 1:18? Basicamente, cada uma parte de café é 16 partes de água, ou cada uma parte de café, 18 partes de água. Mas como assim, partes de água? Que é um jeito mais fácil de entender isso, né? Essa é a receita do café mesmo. Por exemplo, lá no Coffee Place nós utilizávamos cada uma parte de café, 12 partes de água. Mas tá certo, ok. Como eu consigo chegar até nesse número? Se você, por exemplo, pegar uma xícara, que nós tínhamos lá uma caneca de 250 ml, e dividir esses 250 ml por 12, você vai chegar ao número de 20,8 gramas mais ou menos de café. 21 gramas de pó de café. Ou seja, para fazer uma xícara de 250 ml, nós utilizávamos 21 gramas de pó de café. Com isso, você sempre tem uma certa periodicidade e uma certa consistência no valor de input, ou seja, no valor de entrada de pó de café e água. Você nunca vai chegar naquele estado que você não sabe exatamente quanto você vai colocar, não sabe exatamente quanto vai sair, não sabe quanto de água colocar. Tudo isso é uma forma mais normal e resumida para falar para sempre ter a consistência de um café de cafeteria. Porque o café de cafeteria sempre é igual. Você pode não gostar, pode ser não do seu agrado o sabor final do café, mas se você for lá segunda, terça, quarta, daqui um mês, daqui um ano, o sabor daquele café, quando não muda de safra o grão de café, mas o sabor daquele café sempre vai ser igual. E como é que a gente consegue isso nas cafeterias? Um dos pontos é a receita. É isso que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, lá no Coffee Place, 1:12, nós pegávamos uma xícara de 150 ml, 12,5 gramas de pó de café. Ah, mas como é que eu vou saber isso? É simples, simplesmente dividir 150 por 12. Ah, mas essa é a melhor receita? Essa é a receita perfeita? Não. Como eu sempre digo, o que vai definir se aquele café é bom ou ruim é o seu gosto. Bem, essa é a parte da receita, que é um dos pontos de se extrair um café ideal, um café para alguns talvez perfeito. Mas quais são os outros pontos que nós temos também? Nós também conseguimos trabalhar com técnicas de extração. O que seriam essas técnicas de extração? Basicamente, você utilizar algumas técnicas básicas, dependendo do método de filtragem que você estiver utilizando, mas utilizar algumas técnicas básicas. E o que seriam essas técnicas? Basicamente você utilizar e executar algumas técnicas primeiramente, antes de fazer a extração do café, você molhar todo o recipiente, o filtro de papel, porta-filtro, a jarra que vai receber o café. Outra técnica também é você fazer a pré-infusão do café. Quando você coloca o pó de café dentro do porta-filtro, você colocar um pouco de água por cima, o suficiente para molhar todo o pó de café. Com isso você faz a pré-infusão do pó de café. Mas por que fazer tudo isso? Por que ter essas técnicas? Desta maneira você sempre vai seguir tanto a receita quanto as técnicas para você conseguir sempre fazer a extração perfeita no final. E essa extração perfeita é como uma analogia simples, é você fazer um bolo. Para você fazer um bolo, você precisa ter a receita do bolo. Para você ter a receita do bolo, você precisa juntar os ingredientes. Para juntar os ingredientes, depois de ter juntado,
você vai lá e precisa regular o forno, você precisa pré-aquecer o forno, você precisa verificar se o forno está correto e daí sim colocar o bolo lá dentro com os ingredientes corretos e com a técnica de pré-aquecimento do forno correta. Você coloca o bolo lá e o produto final vai ser aquele bolo bem feito, bem assado, saboroso. A mesma coisa com o café. O café, por mais que seja basicamente só 2 ingredientes, que é a água e o pó de café, nós conseguimos ter muitas variáveis na extração final do produto, do café, se a gente não seguir alguns desses pontos. Mas é necessário e obrigatório seguir esses pontos? Não necessariamente. Se você não quiser seguir, não siga. Mas seguindo esses pontos, voltando naquele início lá no que eu falei no vídeo, você sempre vai ter aquele café perfeito, ou aquele café do seu agrado, e sempre vai ser daquele seu agrado. Você nunca vai ficar no achismo, mas por que será que esse café que eu fiz hoje ficou diferente do café de ontem? Alguma coisa que saiu errado. Enfim, essa é uma das boas práticas de cafeterias, principalmente em locais que trabalham com métodos filtrados. E como eu mostrei agora no início do vídeo, eu preparei o ambiente aqui para eu fazer a extração de café. Eu vou lá fazer a extração de café agora, mostrando algumas técnicas da pré-infusão, molhar o porta-filtro, o grão também, o tipo de moagem, já vai estar moído o grão, mas eu vou dar algumas dicas de tipo de moagem, temperatura da água também, precisa estar fervendo, precisa estar fria, para saborear o café, quando a gente fala principalmente de café especial e gourmet, para você conseguir sentir as notas reais do café, você vai conseguir sentir a partir do momento que ele não estiver tão quente, porque quando você toma o café muito quente, o padrão da sua língua, na sua língua tem as papilas gustativas, são elas que vão sentir o sabor do café. O padrão delas, quando recebe algum líquido muito quente ou muito frio, é fechar, é não ficar aberto para conseguir abstrair, conseguir retirar todo o sabor que aquele produto que está na sua boca quer passar. Vai uma analogia também, por isso que cervejas artesanais ou alguns tipos de vinhos também, a temperatura ideal não necessariamente é muito gelado. O porquê? Para você conseguir realmente sentir o sabor da cerveja. A mesma coisa vale para o café, principalmente cafés gourmets e cafés especiais. Mais voltado para o mundo de cafés especiais, porque dessa maneira você vai sentir o sabor do café, se aquelas notas daquele café são mais frutadas, são mais voltadas para o cacau, para o chocolate, para um pouco mais, pode ser um defeito, um pouco mais terras, assim, um sabor de terra, daí é um certo defeito do café, mas tem alguns cafés que têm esse sabor. Enfim, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a extração e espero que vocês peguem algumas dicas aí. Bom, pessoal, eu já estou com todos os meus equipamentos aqui. Chaleira, a água já tá quente, já fervi ela. Minha caneca, jarra, porta-filtro, filtro, balança com regulagem de tempo e também o peso. O café já moído e um outro local só para colocar o porta-filtro depois. Mas vamos lá, primeiramente a questão da água. Eu já fervi a água, acabei de colocar ela aqui. Existem, enfim, pessoas falando que quando você coloca água muito quente, fervendo, você acaba queimando o café e acaba, enfim, estragando o café. O SCA, o BSCA, enfim, diferentes dos dois órgãos, eles falam muito da temperatura da água. Eles dizem que deveria ficar entre 93 e 96 graus. Mas como eu vou saber isso, né? Se você tiver um termômetro, tudo bem, mas se não, como eu vou saber como é que eu vou conseguir deixar a temperatura da água nessa faixa? É simples, você ferve a água, coloca no recipiente ou no chaleiro que você tiver. Aqui eu vou estar trabalhando com uma chaleira bico de ganso, que ela é muito mais fácil para você conseguir colocar a água no porta-filtro, mas
não necessariamente precisa ser. Somente colocar a água na chaleira ou na chaleira que você ferveu e aguardar uns 4, 5 minutinhos. É o suficiente para a água já baixar um pouco a temperatura e você aí sim conseguir fazer a extração do café. Bem, começando aqui, eu vou estar colocando. Você lembra que eu falei que eu preciso pré-aquecer tudo? Então, eu estou jogando água aqui no meu filtro, no meu porta-filtro. Vou aproveitar e colocar na minha caneca aqui também. Bem, já desceu a água, já fiz o pré-aquecimento de tudo. Só colocar o pó de café aqui. A moagem desse pó de café, como vocês podem ver, é uma moagem média. O porquê de utilizar moagem média? Quando a gente está falando, esse aqui é um porta-filtro V60, mas indiferente, pode ser um Melita e afins. Quando nós estivermos utilizando porta-filtros de percolação ou de gravidade, enfim, que são Melita, todos esses que você coloca o café e o café, a água passa pelo pó de café e com isso você faz a extração do café, o ideal é trabalhar com moagens médias, mas aí vai depender muito também do seu porta-filtro. Eu vou zerar a balança aqui e vou iniciar o tempo dela. Vamos colocar agora a água, o suficiente para molhar todo o pó de café. Agora vou aguardar 30 segundos. Eu aproveito isso daqui, essa quantidade de água que eu coloquei aqui nesse café, que equivale a 45 gramas, eu vou estar zerando. O porquê? Porque basicamente essa é a quantidade de água que vai ficar presa, entre aspas, no pó de café. Ó, entre 30 e 40 segundos a gente faz a pré-infusão e posterior a gente joga a água. De preferência sempre em movimentos circulares. Porque dessa maneira você consegue pegar todo o pó de café e fazer com que a água chegue em todo o pó de café. Porque lembrem-se, nós estamos utilizando uma receita, como eu falei lá no início, 1:12. Estamos utilizando água e estamos utilizando técnicas. A técnica de jogar água em movimento circular, de preferência de cima para baixo, é para que você faça com que a água chegue em toda a quantidade de pó de café e não somente em uma pequena parte. O porquê disso? Em teoria, se você estiver colocando e utilizando a água com uma certa quantidade de pó de café, você não consegue extrair mais daquele pó de café. Em teoria, nós falamos que você consegue extrair entre 18% e 22% dos sólidos do café e colocar para dentro da água, ou seja, transformar aquela água em café. Bem, isso são informações um pouco mais técnicas, mas basicamente não adianta você colocar muito mais água do que aquele pó de café suporta, porque o que vai acontecer, você simplesmente vai extrair muito mais o amargor do café do que necessariamente os sabores daquele café. O porquê disso? Porque a partir de um certo momento existe uma curva de extração de café. A partir de um certo momento, essa curva que a gente vai fazer a extração do aroma, do sabor, doçura, corpo, acidez, essa curva começa a decair e a única coisa que sobe, que vai continuar tendo extração, é a cafeína. Ou seja, a cafeína vai deixar o café um pouco mais amargo. É isso que deixa muitas vezes o café amargo. Quando você deixa o pó de café, você faz o café, e aquele café fica extraindo por 5, 10 minutos. Existe um tempo padrão. Eu, particularmente, gosto de fazer a extração de café entre 3 e 4 minutos. Tudo bem, às vezes 5 minutos. O porquê não mais que isso, na minha opinião. Dessa maneira, o café ele vai ficar um pouco mais amargo.
após esse período. Pronto, aqui está o meu café, acabei de passar ele. A caneca eu já joguei água fora, já fiz o pré-aquecimento dela. Movimento final. Como eu não vou estar utilizando todo esse café nessa primeira caneca, o ideal é você chacoalhar, mexer o café mesmo assim, porque dessa maneira você vai estar misturando todos os óleos do café. E aqui está o café. E é isso, pessoal. Estou aproveitando o meu café aqui agora. E novamente, essas técnicas que eu mostrei para vocês agora aqui, são técnicas que nós utilizamos em cafeteria mesmo. Eu utilizava lá no Coffee Place, muito, em outras cafeterias também utilizo. Todo o curso de barismo que é ministrado, utilizam técnicas ou iguais ou similares a essas. Utilizo a questão das receitas, utilizo a questão da pré-infusão, pré-aquecimento dos itens, o tempo de extração, enfim, temperatura da água. Tudo isso são técnicas utilizadas em todos esses locais, essas cafeterias e afins. E com estas técnicas, o que é o intuito, o que é o produto final? É o café. Aquele café que você toma, que você sempre vai conseguir ter o mesmo resultado na sua xícara. Mas este resultado vai ser bom? Depende muito. Talvez eu ensinei para vocês 1:12. Pegar, enfim, 250 ml de água e dividir por 12, que vai dar 20,8 ou 21 gramas. Aqui eu fiz 300 ml, que eu utilizei 25 gramas de pó de café. Esta é a receita perfeita, como eu falei no início? Depende muito de você, do seu paladar. E o legal agora, quando você tem essa receita, você consegue começar a brincar. O que seria esse começar a brincar? Você consegue começar a degustar o café e verificar, mas esse café aqui ele está mais amargo, ele está mais doce, está um pouco sem corpo. O que eu faço para melhorar o produto final? Simples. Você aumenta a receita, diminui a receita. O café está muito amargo, possivelmente ele está um pouco denso demais. Então tente diminuir a receita, ou diminuir a receita, na verdade aumentar os números, né? Diminuir a receita é você diminuir a quantidade de pó de café, ou seja, em vez de fazer 1:12, faça 1:14, 1:16. E como é que eu consigo fazer isso? Simplesmente pegar 250 ou o produto final, a quantidade de café final que você quer e dividir por 16, por 18, por 14. Dessa maneira você consegue começar a brincar. O café ficou muito leve, muito aguado, sem corpo. O que eu faço? Aumenta a quantidade de pó de café. Com isso, você diminui a quantidade de proporção. Ou seja, em vez de fazer 1:12, faça 1:10, 1:8 talvez. Aí você vai ter um café muito mais encorpado, muito mais presente. Mas eu já mudei a receita e mesmo assim eu já estou fazendo 1:14, 1:16 e mesmo assim o café ele está um pouco amargo para mim. Quanto tempo é o tempo de extração que está saindo do seu café? Está demorando 6 minutos. Muito possivelmente essa extração já está extraindo muito mais a cafeína, ou seja, vai colocar mais amargor no seu café do que necessariamente os sabores do seu café. Então, pessoal, é isso. Fica as dicas aí dessas técnicas de extração e a gente se vê na próxima semana. Abraço.